Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, né? Vim contar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu tô indo agora para a quinta onda, né? E eu tive assim várias catarses, né? Só que antes eu não conseguia entender direito o que era catarse de fato na minha vida, sabe? Sempre vinha essas catarses, eu falava, aonde que isso se encaixa, né? Eu não tinha direito a essa percepção. E hoje eu olho para trás, desde ali da minha primeira onda, eu consigo compreender várias pequenas catarses que eu fui tendo ao longo dessa caminhada, né, dessa jornada que eu estava ali tendo com a ressonância. Então, assim, é uma ferramenta de iluminação espiritual, né? No caso, você ter que. O objetivo da ressonância é você conseguir subir ali os degraus, né? Usar ali a pirâmide de Maslow, você conseguir chegar no topo da pirâmide, que seria essa iluminação espiritual, né? Esse seu transcender ali da consciência. Então, o que acontece? A gente fica totalmente preso nos degraus, né? Por crenças, por apego a lugares, a pessoas, a situações, né? A sentimentos. A gente fica preso em determinados degraus por isso, né? Então, assim, muitas catarses foram sendo feitas. Então, assim, às vezes eu via muita porta fechada, sabe? Que às vezes eu tentava insistir, mas aquilo ali era um indício do que eu precisava limpar. Então, você conseguir se observar, sabe? Até o professor mesmo fala, vai, durante a jornada, vai estudando todo o material, vai meditando todos os dias para você conseguir entender a sua mudança. Porque no começo eu não estava fazendo isso não, porque eu já tinha passado por todo caminho das palestras, li o livro Mentes Informadas, né, o manual. Então eu falei, ah, tá, né, meio que fui tocando a ressonância e fui deixando as coisas acontecerem. Só que não está errado, mas também eu não estava tendo uma percepção de evolução, né? Minha própria de estar ali fazendo a ressonância e estar conseguindo ver realmente uma evolução pessoal, né? Então, assim, eu na primeira até a segunda onda eu consigo hoje compreender pequenos saltos, né? Que eu tive ali de mentalidade primeiro, sabe? Não vou aqui vir te falar, ai, consegui conquistar tantas coisas, porque realmente não é nem para isso. Porém, antes eu não tinha nem pensado sobre isso, porque não era um pedido, na verdade, da ressonância. Mas eu tinha ali uma questão assim com a minha família, que tipo, eu evoluir e trazer ali os meus pais junto para essa evolução, né? E algumas coisas materiais que eu queria conquistar ali na minha vida, que eu não coloquei na ressonância, mas era um desejo meu. E na passagem da primeira onda para a segunda, os meus pais que receberam uma oportunidade na qual eu consegui ser também beneficiada, sabe? Então, assim, hoje a minha família ela tá vivendo bem e é uma coisa que eu queria muito. Então, assim, são infinitas possibilidades, né? Porque nos meus caminhos, no momento, não era possível ter essa conquista. E, e foi assim, os meus pais, eles conseguiram, e a partir dali, né, eu beneficiei a minha família também, porque eu sou casada, tenho os meus filhos. Então, assim, a gente realmente não consegue, às vezes, compreender. Se a gente ficar segurando ali, ai, mas da onde vai vir a possibilidade? Da onde vai vir ali o que eu quero, sabe? Porque a gente quer conquistar as coisas também, sabe? Não é errado. A ferramenta ela não é para isso. Mas não é errado a gente querer ter crescimento, porque realmente a gente está aqui para ter crescimento, né? Só que a gente precisa entender o contexto que a gente está vivendo, a área que a gente está vivendo. Aquilo ali realmente
tem crescimento ali aonde você tá? Até onde você pode ir? Até onde que aquilo ali vai parar? Porque se chegar em um momento que ele vai ficar totalmente parado, ou você começa a fazer uma coisa meio que simultânea, onde você tenha um crescimento maior, né? Porque senão, quando a gente pausa o crescimento, aquilo realmente ele vai paralisar. E a tendência é cair, ele não vai estabilizar, né? Então, assim, eu entendi isso totalmente na prática. Na prática, quando eu fui caminhando para um outro lado, né? Na época eu tinha um restaurante e quando eu comecei ali com a ressonância, eu tava ali no meu restaurante, eu tinha muitos planos, só que era um restaurante pequeno e eu não tava com aquela mentalidade de crescimento ali, que no caso eu ia ter que ir para um espaço maior, contratar pessoas, enfim, isso se eu fosse focar no crescimento ali do restaurante. Eu comecei a focar pro lado, quando eu comecei o meu desenvolvimento pessoal, e eu vi, antes até da ferramenta, né, da ressonância, eu comecei a ter uma evolução pessoal muito grande, né? E nessa minha evolução pessoal, quando eu comecei a entender, eu falei, caramba, eu pensava dessa forma, e agora eu penso dessa forma, né? Eu sou uma pessoa muito melhor para as pessoas que estão ao meu redor, para minha família, eu sou uma mãe melhor, por eu estar cuidando de mim. Eu falei, cara, eu preciso levar isso para as pessoas, né? Então eu comecei a fazer cursos, comecei a caminhar para um outro lado, mesmo trabalhando aqui no meu restaurante, né, com a minha família. Só que chegou uma hora que isso aqui fechou, a porta daqui fechou, sabe? Não dava. Não dava porque a minha cabeça, a minha consciência de expansão, ela estava indo para outro lugar. Até que começou a acontecer várias situações na qual eu fiquei totalmente presa, sabe? Tipo assim, até quando eu comecei a ressonância, aquilo começou a fechar as portas ali daquela parte ali do meu restaurante. O movimento foi caindo porque eu não estava com um foco de crescimento, uma mentalidade de crescimento nessa área, sabe? Então, só que eu ainda vivia daqueles tipo assim, os apegos, né? Das minhas coisas, aos meus clientes, aquela vida ali. E para eu transformar, para eu ir para o lugar que eu queria, para essa minha nova versão, eu precisava deixar para trás porque não cabia mais. E foi difícil, foi muito difícil eu conseguir compreender isso e falar, não, é isso que eu quero e não vai dar, né? E desapegar, realmente desapegar. E a gente fica tão preso, né? Fica muito preso a pequenas coisas ali que a gente, às vezes, e isso eu tô falando agora porque eu passei essa situação, né? Mas enquanto eu tava ali, quem disse que eu tava pensando dessa forma, né? Eu ficava tentando arranjar recursos, coisas ali para eu conseguir sair de toda aquela bola de neve que estava virando, né? E sempre me direcionando para o outro lado. E isso, mesmo assim, eu já trabalhando meu autoconhecimento, trabalhando a minha mentalidade, eu entrei ainda nesse bololô. E aí, passou 6 meses, né? Já estava na minha segunda onda, indo para a terceira onda. Eu ainda demorei foi mais de 6 meses, porque eu demorei um tempinho ainda para pedir a segunda para a terceira. E fiz a terceira onda, né? E quando eu tava ali na terceira onda, as coisas começaram a se intensificar. E realmente eu comecei a ter muita catarse. Era muita limpeza, muita coisa que tava ali, né? E no meu aniversário do ano passado, foi em julho do ano passado, eu tive, assim, a pior e a melhor catarse de todas, né? Por quê? Foi um dia assim que realmente eu precisava colocar algo para fora, precisava chorar. Foi um aniversário que eu passei o dia inteiro chorando, que meu marido chegava e falava: "O que que tá acontecendo? É seu aniversário, você tá assim". E nada que ele falava eu conseguia, sabe? E eu tava meio que assim, realmente vivendo ali meio que um luto, porque realmente alguma coisa tinha saído, tinha desprendido ali de mim, sabe? E os dias passou depois, assim, do meu aniversário, e aquilo foi me dando uma leveza. Eu fui tendo uma compreensão,
sabe, comecei a tomar algumas decisões que eu tava ali adiando, que eu não tava conseguindo. E foi até que eu fechei e me direcionei só pro que eu queria, sabe? Porque ali um caminho que eu tava querendo e realmente as coisas começaram a acontecer, né? E um medo muito grande que eu tinha de fazer essa transição de, sabe? Foi uma coisa que foi indo no fluxo. Então, assim, a ressonância ela me ajudou muito a soltar tudo isso, né? Então, se você tá fazendo a ressonância e você acha que a sua vida você não tá conseguindo ali, não tá tendo resultado, ou você não tá conseguindo ver alguma evolução sua, tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes você tá tendo um apego muito grande, mas a ressonância ela vai ficar batendo em cima até você conseguir soltar isso aí, né? Então, assim, realmente esse trabalho e de coisas materiais a gente vai conquistando a partir do momento que a nossa consciência ela vai se expandindo cada vez mais, né? A gente precisa, para tudo que a gente precisa conquistar, a gente realmente precisa ter uma mentalidade, né, de crescimento em relação àquela situação. E aí isso vai ser acrescentado, né? E de repente, com a sua evolução, aquelas coisas que você queria lá no comecinho nem vão fazer tanto sentido mais, né? Você vai mudar ali, então você não se apegue a coisas. Realmente a sua evolução aqui dentro, né? Foi assim, o meu maior ensinamento. Mas assim, com muita leveza mesmo, sabe? Com muita calma aqui no meu coração. Porque foi assim, pra mim está sendo assim uma experiência incrível, né? Só que a ressonância, no meu entendimento, a gente não dá pra levar como uma muleta, sabe? Você ficar ali carregando ali, tipo assim, você vai pensar, você fala assim, não, mas eu preciso disso. Não, tudo bem, é uma ferramenta, tá? Porém, você precisa se movimentar, você precisa estudar, você precisa se autoconhecer para você conseguir ter uma expansão maior, né? Porque a sua vida, ela acontece com você, né? Então, gente, essa foi um pouquinho da minha experiência, né? Que eu queria passar aqui para vocês hoje. E me conta aqui se você pretende fazer a ressonância, qual é a onda que você tá, se você já está fazendo, né? Me conta aqui nos comentários. E se você quer ver mais conteúdos como esse, se a sua energia bateu com a minha, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, que me ajuda bastante essa energia de troca, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!